Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula do nosso ciclo antirracista e o tema da nossa aula de hoje é Direitos Humanos, Gênero e Raça. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula do nosso ciclo antirracista e o tema da nossa aula de hoje é Direitos Humanos, Gênero e Raça. E a nossa aula será ministrada pela professora Kelly Quintiliano. Kelly Cristina Quintiliano, mãe e avó, bacharel em Direito, especialista em Direito Público pela EPM e mestranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, funcionária pública, coordenadora do coletivo Amalgamar, Diversidade em Prática e integrante do Instituto Itamaraché. Kelly, seja bem-vinda, acolhida por todos nós, a palavra é toda sua. Obrigada, boa noite a todos. Desculpa o atraso, eu tive médico, me programei para estar em casa às 7 horas, mas São Paulo é uma loucura, né? Não consegui chegar no horário certinho, mas estamos aqui. Eu queria começar com uma provocação. Direitos humanos é direito de bandido, e tem muita gente que reclama pra caramba e é tudo mimimi. Porque direitos humanos só servem para bandido, para tirar bandido da cadeia. Vocês reclamam demais, mulher reclama demais, carregar saco de cimento ninguém quer. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa fala, porque é o que a gente escuta o tempo inteiro. Vamos falar de direitos humanos para quê? Direitos humanos só servem para tirar bandido da cadeia. É o que a gente mais escuta. E a gente teve aí diversas aulas, foram tratados diversos assuntos que trabalharam com direitos humanos, por uma outra perspectiva. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Não tenho a intenção de fazer uma aula slide e teorias, mas trazer isso de uma forma mais leve, num bate-papo, entender um pouco o que é os direitos humanos. Então, vocês podem interromper a qualquer momento. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que eu falei também, sinta-se à vontade. Eu quero que hoje seja um momento aí bem, como a gente já está acabando, né, esse ciclo, seja um momento bem de descontração mesmo, tá? Se alguém quiser comentar aí o que eu falei, gostaria muito de contribuições. Pessoal, a Kelly traz essa proposta para que a gente possa dialogar, né, e eu sei que vocês gostam muito de participar, eu percebi isso nas aulas anteriores, então realmente fiquem à vontade para abrir o microfone e se colocarem, tá bom? Ela está dando essa oportunidade para nós. Obrigada, Kelly. Bom, ele vai falar, eu continuo falando, hein? O que acontece? A gente tem essa ideia, a gente escuta muito que direitos humanos foram criados, é um direito que se estabelece, se relaciona só com o direito de preso, é um direito que a gente vê falar, advogado da defensoria serve só para tirar bandido da cadeia, para cuidar dessas questões. E, na verdade, é bem o contrário. Direitos humanos, eles surgiram para a burguesia, para privilegiar a burguesia. Direitos humanos, a minha ideia é a gente pensar as ciências humanas hoje, a partir dos direitos humanos, de gênero e raça, questionando, trazendo esses conceitos, repensando esses conceitos numa perspectiva afrocentrada, que é o que nos interessa. E a partir dessa discussão, a gente retomar as aulas que já passaram. Os direitos humanos, talvez, você já tenha ouvido falar de gerações de direitos humanos. O que é isso? Direitos humanos, ele fica dentro das ciências sociais, e as ciências sociais e ciências humanas, elas não são exatas. Não é que nem matemática que 1 mais 1 vai ser sempre 2. Esses direitos, né, as ciências humanas, elas foram sendo construídas com o tempo e a partir das nossas lutas. E direitos humanos também é assim.
Ele nasce como uma reivindicação da burguesia. A gente vai voltar muito tempo lá atrás, nas revoluções do século XVII, XVIII, na Revolução Francesa, em que tinha aquele ideal de igualdade, fraternidade. E o que na verdade era isso? Existe quem tinha o poder, eram os reis, os soberanos, e quem tinha o dinheiro era a burguesia. E a burguesia começou a ficar incomodada com essa falta de poder que eles tinham. Então, aí, na verdade, eles destituíram a soberania para dizer, olha, a gente está aqui, a gente quer ter os mesmos direitos que os reis, a gente não quer estar sujeito aos mandos e desmandos dos reis. E direitos humanos começa aí. Então, ela não começou, não é uma área que começou para, vamos defender os servos, os vassalos, aqueles que estavam trabalhando ali quase como no regime de escravidão. Não, os direitos humanos começou para privilegiar a burguesia. E as gerações, esses direitos eles foram sendo aumentados, ampliados, mas eles continuam até hoje sendo um instrumento da burguesia. Por mais que a gente tenha benefícios a partir desses direitos humanos, continua sendo algo que é, sim, um instrumento da burguesia. E qual que é o grande problema disso? Os direitos, eles não são exatos. A gente tem um direito, por exemplo, à liberdade de expressão, só que a gente também não pode falar tudo o que a gente quer, porque a gente pode ser punido pelo que a gente fala. Então, todos os direitos, eles têm que ser colocados numa balança, daí no momento, no caso concreto, vão identificar esse direito é o que está valendo mais e esse é o que está valendo menos. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a gente, enquanto população preta, os nossos direitos sempre valem menos. Quando são colocados na balança, sempre valem menos. Mesmo os direitos humanos sempre valem menos. A primeira geração, a primeira ideia de direitos humanos era um direito pensado para a liberdade, que compreendia os direitos civis e políticos. Por isso que foi algo que a burguesia questionou, que ela estava tentando questionar os desmandos dos soberanos dos reis. E, a partir daí, foi criado esses direitos civis e essas liberdades clássicas, direito à vida, à liberdade, à segurança, à não discriminação. Então, se a gente pensar, é um direito que está relacionado com aquela única pessoa. É o direito, basicamente, dela existir e o que ela faz com essa busca de liberdade e de igualdade. Mais para frente, aí a gente já está no século XIX, começo do século XX, que começa a se questionar, historicamente, os movimentos socialistas, proletariado. A gente está falando já de um período que está dentro da Revolução Industrial, e já está lá na frente. Aí, quais os direitos que começam a ser observados? Os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, vai ampliando um pouquinho. Aí, dentro dessa perspectiva, depois disso, vamos ver o que o Bob colocou aqui. Em tempos... eu ia ler ele sim, peraí um pouquinho. Em tempos atuais, como abordar direitos humanos e genéricos para os jovens? Em comunidade onde adolescentes negras são mães tão precoces, onde menina a vapor é o chefe da boca. Eu acho que sempre a gente tem que ser muito claro, muito fiel no que a gente vai falar, principalmente quando a gente está falando com juventude. Então a gente tem que falar exatamente isso. Os direitos, eles não são exatos e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Eu vou retomar a fala aqui do Bob um pouquinho para frente. Aí, depois dessa ideia de pensar direitos econômicos, que seria o direito ao trabalho e coisas relacionadas ao trabalho, desemprego, à saúde, começa a se pensar numa próxima geração de direitos humanos, que é chamada uma geração de fraternidade. Aí não é mais a relação da pessoa com o trabalho, mas é a relação daquela pessoa, aquele primeiro
de vídeo, que estava pensando nas liberdades, a relação dela com a sociedade, com o meio ambiente, com uma qualidade de vida saudável, com a autodeterminação dos povos, com os direitos difusos. O que é isso? Com o direito que tem relação com a comunidade, o direito de todo mundo. Então, o direito à água, o direito à paz. E quando que isso acontece? A gente já está falando da segunda metade do século XX, num período de pós-guerra mundial. Depois da guerra mundial foi pensado, pô, a gente precisa de algo mais além do que a nossa liberdade, nosso direito de viver, nosso direito de trabalhar. A gente precisa pensar em direitos que tratem dessa coletividade. Agora, já depois da segunda metade do século XX, já entrando no século XXI, a gente tem uma revolução tecnológica muito grande. E essa revolução tecnológica, ela se espalha em engenharia, em genética. Então, começa a se pensar numa quarta geração de direitos humanos, que é chamada uma geração tecnológica, que vai repensar esses direitos, direito à informação, direito que estão relacionados à saúde e à genética. E, por fim, olha, nada está dando certo, a gente tem todos esses direitos, mas a gente continua com problemas entre os estados, entre os países. Aí se cria uma outra geração de direitos humanos pensando na paz e na sustentabilidade. Então, dá para se perceber que tem uma crescente dessa ideia de direitos humanos. Essas gerações, elas não têm a ideia de uma vai sendo substituída pela outra, mas pelo contrário, é uma ampliação de direitos que vão acontecendo. É importante a gente pensar nisso, porque o que acaba entendendo o que é o conceito de direitos humanos. Aquele indivíduo que estava brigando lá por direito à vida, direito à locomoção, a ir e vir, a estar e ficar em algum lugar, ele começa a pensar que independente, o direito começa a entender que independente do lugar em que a pessoa mora, ela pode morar aqui no Brasil, ela pode morar na Inglaterra, ela pode morar na África, na Índia, enfim, independente do país ou continente que ela esteja, esse direito humano, ele está ligado à pessoa. Se ele está ligado à pessoa, ele é inerente àquela pessoa, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser substituído, ele não pode ser dividido, e ele não depende do país em que a pessoa está. Independente do lugar em que a pessoa esteja, esses direitos humanos têm que pertencer àquele indivíduo. Aí a gente vai tomar aquela ideia de direitos humanos para quem? Na primeira geração de direitos humanos, quando eu falei o direito à liberdade, que liberdade é essa? Porque naquele momento em que tem a ideia de direitos humanos, da primeira, de todo mundo ter direito a ser livre, ainda existia a escravidão. Então, que liberdade que a gente está falando? Liberdade para quem? Aí a próxima geração é de fraternidade. Fraternidade quer dizer irmão. Quem é meu irmão que corre comigo? A próxima ideia de direitos humanos parte da ideia de igualdade. Somos todos iguais. Mas as mulheres, elas tinham os mesmos direitos? Até pouquíssimo tempo, uma mulher só poderia trabalhar à noite se o marido autorizasse. Até esse ano, nós estamos em 2023, uma mulher só podia fazer uma laqueadura se o marido assinasse, autorizasse. Então, a mulher não tem direito a pensar direitos reprodutivos do seu próprio corpo. Ela dependia da assinatura do esposo. E a gente está em 2023. Então, será que essa ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, ela é para todo mundo? Por isso que eu comecei com aquele questionamento, né? Direitos humanos para quem? Porque o que a gente mais ouve é que direitos humanos servem para defender uma classe, uma população que realmente é marginalizada. Só que na prática, não é bem isso que acontece. É bem pelo contrário.
essa última geração de direitos humanos, que trata da paz, trata da ecologia. E a gente viu, por exemplo, ainda esse ano, a tragédia que aconteceu aqui no litoral de São Paulo. E quem foi que morreu? Aí a gente parte para o racismo ambiental, né? Quem que morreu? Então, eu trago essas provocações, na verdade, né? Para a gente compreender que a ideia de direitos humanos, elas têm que estar sempre pensada e repensada numa perspectiva afrocentrada. Para a gente consiga compreender como que houve essa ampliação de direitos, como é que a gente pode brigar para que esses direitos sejam efetivados, e a gente entenda também que esses direitos, eles fazem parte de um processo de luta e uma luta constante, e que nada, mesmo esses direitos, eles não são exatos, eles não estão ali para sempre. Por exemplo, a gente pode pensar em cotas. As cotas, elas estão legitimadas por lei, elas foram consideradas pelo STF constitucional, e tem diversos projetos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, entre outros, determinando que as cotas não sejam usadas porque as cotas, elas trazem um caráter negativo, se fala de racismo reverso, uma série de coisas. Na aula anterior, o nosso colega, quando falou de mídia negra, ele pontuou se eu não me engano, foi ele que pontuou um processo seletivo de uma grande marca, né, do Magazine Luiza, que privilegiava, que dava abertura para funcionários negros. Isso é tão sério que, embora seja constitucional, isso foi parar no Ministério Público do Trabalho. Foi questionado essa questão, como se nós não tivéssemos, como se o Magazine Luiza tivesse errado em propiciar um programa de estágio para negros. Então, foi mais uma vez revista essa questão, porque havia a ideia de que, olha, isso não está certo porque vocês estão privilegiando só um grupo, na ideia de perspectiva de racismo reverso. O Ministério Público do Trabalho entendeu que não, que pelo contrário, o Magazine Luiza estava tentando minimamente resolver questões que deveriam ter sido resolvidas na época da abolição da escravatura. Por quê? Está todo mundo livre, está todo mundo na rua e aí expira. Cada um com seus problemas, né? Se não estiver trabalhando, vocês vão cair aí na vagabundagem e vão ser presos, porque não pode ficar na rua sem fazer nada. Então, o Magazine Luiza, embora tivesse tido uma iniciativa que não vou dizer louvável, porque eu não acredito que seja louvável, mas que deveria ser do mínimo, é o mínimo que o Magazine Luiza fez, ainda tiveram diversos questionamentos, se isso era válido ou não. Então, eu fico pensando aí, é válido? Cadê os direitos humanos para estar validando essas questões ou não? Aí eu trago algumas perguntas para vocês. Agora, pensando um pouquinho no conceito de gênero. Já dei algumas ideias, né? Esses direitos humanos não contemplou homens e mulheres das mesmas formas. E a gente pensa que o conceito de gênero é uma construção do masculino e do feminino, das relações que se dão entre homens e mulheres. O conceito de raça também parte dessas relações que se constroem entre a negritude e o não negro, e como isso se estabelece, quais as violências que se estabelecem sobre isso. Por que é importante a gente falar sobre gênero? Por que é importante a gente falar sobre raça? Por que foi importante semana passada a gente falar sobre mídia negra? E eu trago esses questionamentos para que a gente possa fechar esse ciclo entendendo a importância de se ter conhecimento e pensar todas as aulas anteriores a partir dessa perspectiva de gênero e raça.
quando eu conversei com o Claudinei, na verdade, a nossa ideia era que a primeira aula fosse essa. E a partir desses conceitos de gênero, raça e direitos humanos, nós tivéssemos as outras aulas. Infelizmente, eu tive um problema e não consegui, então minha aula acabou ficando aqui para o final. Mas aí eu faço o caminho inverso. Dentro das discussões que a gente teve, eu acho que é importante a gente pensar e repensar todas as discussões que nós tivemos a partir dessa perspectiva de direitos humanos e dessa dinâmica de construção do que é gênero ou raça. Aí eu fico aí com uma lição aí de casa para vocês. O próprio desenho do Empodera. Não vou conseguir colocar agora para vocês, mas o desenho do Empodera. Tá, Empodera, Vale do Paraíba, e tem diversas mãos nessa posição. Algumas mãos assim, mas algumas assim, e diversas tonalidades de negritude nessas mãos. E o que significam esses braços, essas mãos, esses punhos, essas cores? Qual é a relação disso com o que a gente vem tratando até agora? O Empodera Vale, ele foi criado para dar suporte para essas questões de direitos humanos, gênero e raça. Quando a gente traz todas essas discussões, né, essas aulas que nós tivemos até então, é para trazer, mais uma vez, a ideia de gênero, discutir raça e discutir direitos humanos. Não dá para falar de direitos humanos sem falar de raça. Não dá para falar de direitos humanos sem falar de gênero. Dá para falar de gênero sem falar de raça? Dá. Dá para falar de raça sem falar de gênero? Dá. Mas será que é interessante? Se a gente pensar no feminismo, o feminismo foi construído para quê? Para que as mulheres pudessem trabalhar. Mas para que essas mulheres pudessem sair para trabalhar, tiveram que ter mulheres para cuidar dos filhos dessas mulheres brancas. E quem são essas mulheres? As mulheres pretas. Semana passada, quando eu falei, a gente estava falando de mídia negra, que eu trouxe Ana Flávia Magalhães, que traz lá ainda, né, o estudo da mídia negra ainda na época da escravidão. Como foi importante as mulheres que difundiam as informações. É uma mídia negra, que é uma mídia escrita por pessoas negras para pessoas negras. Qual que foi o papel das mulheres ali? E a gente teve aí diversos outros seminários anteriores tratando do mesmo assunto. Vou pegar aqui só para exemplificar. Estou no celular e estou no computador, gente. Uma loucura. Mas a gente consegue. Só um pouquinho. A gente teve o professor Carlos trazendo uma outra temática que também está muito dentro do que é direitos humanos, gênero e raça. Quando a gente traz a Zenaide falando das promotoras legais populares, a gente também não está falando de direitos humanos, gênero e raça. A gente não consegue, por mais que a gente traga assuntos variados, assuntos diversos, a gente está dentro dessa perspectiva de direitos humanos, gênero e raça, sempre. E é importante a gente ter essa ideia para que a gente possa dialogar de uma forma muito tranquila sobre esses questionamentos. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, dúvidas fora do que, além, né, para além do que o Bob colocou.
Olha, vamos ver. Será que em 1948 negros, indígenas, mulheres e LGBT eram entendidos na categoria de humanos? Legalmente, negros, em 48, negros, indígenas e mulheres eram considerados humanos. LGBT, dependendo da categoria, sim, a trans ainda não, então acho que seria LGB, ainda era considerado como humano. Isso juridicamente, legalmente. Mas será que hoje, 2023, negros, indígenas, mulheres e LGBTQIA+, somos considerados humanos? Estamos dentro dessa categoria? Eu acredito que não, porque se nós estivéssemos dentro dessa categoria, o feminicídio não seria negro. Não haveria um genocídio de jovens negros, de homens negros. Nós não seríamos o país que mais mata, um dos países que mais mata transexuais, e transexuais negros são a maioria que morrem. A expectativa de vida de um transexual é de 33 anos. Não teria acontecido o que aconteceu com os Yanomamis, que pediram socorro para o Estado, para o governo federal, e não obtiveram resposta. Então, Rosângela, eu acho que, infelizmente, hoje nós ainda não somos considerados humanos. Por isso que eu retomo a ideia, né, de que direitos humanos foi criado para uma burguesia, atende à funcionalidade de uma burguesia, e a gente acaba pegando só o que sobra dessa ideia de direitos humanos para reivindicar, no mínimo, a nossa existência. A gente está a tempo, daí eu retomo aí uma escrevivência, né? Eles estão o tempo todo tentando nos matar e a gente está o tempo todo tentando sobreviver. Isso é muito complicado, porque a gente não vive numa plenitude. A gente só vai existindo, vai resistindo, existindo, criando estratégias de sobrevivência. Aí eu penso muito na Audre Lorde, né, que fala que toda a estratégia que a mulher negra constrói para se manter viva é uma estratégia política, é uma estratégia de guerra e de resistência. Porque a sociedade não quer que os nossos corpos negros vivam. Então, a gente faz todo um papel, cria diversas estratégias para tentar sobreviver. É isso, verdade, como a Conceição diz, a gente combinou de não morrer. E a gente está aqui nessa perspectiva de não morrer. De criar estratégias a partir do Empodera e desse curso, de criar estratégias que a gente continue vivendo e, principalmente, que a gente continue vivendo com qualidade. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Luísa Correia... Não está falando 2 horas aqui sem parar, não. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam dessa perspectiva, se vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida. O Rodney já levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Ney. Nossa, Kelly, eu amo suas aulas, você é fantástica, você não falou para a galera aí que também foi considerada uma das melhores professoras da Uniafro Brasil, né, daquele núcleo potente lá no coração de São Paulo. Ela não falou isso, viu, Mariana? Eu não vi isso no currículo dela, porque a Kelly vai lá dentro do miolo da veia da realidade. Kelly, é o seguinte, pedrada, mana. Essas divisões, elas são um projeto político ou é natural? Essas divisões da gente. E quando a nossa grande mestra, ela fala que eles prometeram nos matar, nós prometemos resistir, né, que é uma frase da Conceição Evaristo, mas, porra, a cada 17 minutos um menino preto até 18 anos é assassinado no Brasil. Põe ali para mim. Certo? Eu estou falando até 18 anos, né? Porque a cada 23 minutos é quando vai para 29 anos, certo? Que é considerado jovem. E aí, será que nós prometemos, quem prometeu não morrer? Será que nós, jovens, homens, hétero, preto, você falou das meninas de LGBTQI, que também morrem em massa, será que alguém nos defende? Estou me fazendo um apelo para minha mana, que eu sei que é monstra nas articulações. É essa pergunta que eu tenho para você. E esse projeto
construído pelas nossas bancas de esquerda para padronizar que tipo de preto tem que chegar no poder. Eu gostaria de fazer essa provocação para você, que eu sei que você é fantástica, me sinto hoje um aluno fiel. Obrigado. Nada. E, se vocês quiserem fazer outras perguntas, porque daí eu já respondo de uma vez, eu acho que talvez seja mais fácil. Alexandre levantou a mão. Alexandre, pode abrir seu microfone. Boa noite a todos, novamente, a todas. Montumbá, quem é de Montumbá? Parabéns pela explanação, professora. Eu gostaria de compartilhar uma provocação com a senhora. Eu tinha 4 perguntas, mas eu vou fazer uma só, que já vai estar de grande tamanho. Como a senhora ainda vê essa noção da mulher como força de trabalho secundário, apesar de nós termos avançado muito, mas ainda tem esse maldito secundário impregnado em cima das nossas guerreiras, mulheres, lutadoras, mães, e a senhora como professora. Como que a senhora ainda vê a sociedade desse jeito? Obrigado, boa noite. Mais alguém ou respondo junto? Por enquanto, não temos mais ninguém que tenha levantado a mão, mas caso alguém queira fazer pergunta, fique à vontade. Então, vou responder as 2 questões. O feminismo negro, ele responde às 2 questões colocadas, né? Pelo Alex. Tá dando para ouvir melhor agora? Tá. Então, vou retomar. O feminismo negro, ele responde essas questões, essas 2 questões colocadas. Porque o que a gente tem de ideia é que o feminismo, ele é uma contraposição, assim, ele é contra os homens. Nós queremos direitos iguais, e nós estamos em embate com o homem. Essa é a primeira ideia do feminismo. Mas o feminismo negro, ele pensa de uma forma diferente, porque a mulher negra, ela tem todas essas questões de trabalho, que tem relação com o gênero, mas ela está pensando também no esposo, no pai, no filho, no irmão. Então, respondendo o que o Claudinei colocou, quem nos defende? Quem defende esse homem negro? Quem defende esse homem negro é a mulher negra. É o feminismo negro que defende isso. E é o feminismo negro também que vai trabalhar de uma forma muito comunitária a ideia de trabalho reprodutivo. Então, o trabalho da mulher, ele não é só considerado um trabalho secundário, um trabalho inferior ao trabalho masculino naquelas profissões que os dois podem atuar. Mas também é de se pensar que no feminismo, a gente tem, que a mulher, ela tem um outro trabalho para além daquele, né, registrado, que ela sai de casa e vai na empresa. Ela tem um trabalho que é considerado trabalho reprodutivo, que é um trabalho que é feito dentro de casa, que é um trabalho de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos, com os pais, com os esposos. Então, o feminismo negro parte da ideia de repensar, primeiro, que isso é um trabalho, embora o cuidado não seja considerado um trabalho, mas o feminismo negro parte da ideia de que sim, isso é um trabalho. Federici fala muito disso, mas ela trata numa perspectiva marxista. Mas para a gente é interessante pensar em, por exemplo, Patrícia Hill Collins, quando trata de estratégias de trabalho, de convivência. Por quê? Vai trazer estratégias que tratam de comunidade. E a nossa perspectiva, ela é afrocentrada. Os nossos filhos crescem em comunidade. Eles são educados em comunidade. Nós pensamos de forma comunitária, isso em razão muito da nossa raça e da nossa ancestralidade. Então, quem cuida dos nossos homens cis, né, como o Claudinei colocou, os nossos homens pretos, são as mulheres pretas a partir da perspectiva de um feminismo preto.
Aí o Claudinei questiona também, mas quem são esses pretos que são vistos, que são bem vistos pelos partidos de esquerda? E quanto disso, dessa divisão ou dessa união, faz parte de um projeto político? Tudo faz parte de um projeto político. Todo ato é um ato político. Tudo que a gente faz é um ato político. E há de se pensar, para além do que a gente faz, o que o Estado, qual a política de Estado? A política de Estado é uma política ainda colonial, de exploração de trabalho, de exploração de pessoa. E então, a gente volta lá na ideia de direitos humanos, na primeira geração de direitos humanos. A gente tem direito à liberdade, mas a gente tem uma política de Estado que não privilegia esse direito à liberdade. E nesse último governo, no governo anterior, isso foi colocado de uma forma muito clara. Tanto que eu vi um comentário esses dias que eu achei bem interessante. Uma pessoa reclamando das notícias de trabalho escravo que começaram a pipocar agora no governo do Lula. E a pessoa falando, olha, faz o L, vocês estão vendo? Vocês reclamaram pra caramba do Bolsonaro e agora chegou o Lula e está aparecendo um monte de trabalho escravo. Quando, na verdade, é o contrário. Esse trabalho escravo ele já existia, mas não havia possibilidade de denúncia, e quando havia possibilidade de denúncia, não havia nenhuma repressão. Mas agora que tem uma possibilidade de minimamente de denúncia e de repressão, tem essa ideia que esse é um problema do governo Lula e não do governo Bolsonaro. E, na verdade, é uma política de Estado, de branqueamento, de exploração, de colonialidade, que só vem se remoldando e se reorganizando para que se mantenha essa exploração. Porque o capitalismo necessita dessa exploração. Então, ele vai criar novas formas de explorar. Uberização é uma outra forma, por exemplo, de explorar as pessoas. Quem estão sendo exploradas? Sempre vai cair nas pessoas negras. Porque nós estamos lá embaixo da pirâmide. A escravidão acabou legalmente, mas ainda continua no processo de exploração. Eu não vou explorar mais dessa forma, mas eu vou arranjar outras estratégias para estar explorando, porque o capitalismo ele vive de exploração. A única forma da gente mudar isso é mudar esse contexto mundial. A gente pode pensar em outras formas de organização de vida. A gente pode pensar, por exemplo, no zapatismo, no bem viver, nas políticas comunitárias que são tidas como algumas bases indígenas, em algumas regiões africanas também. Mas pensar que a gente vai conseguir mudar a estrutura mundial e determinar que o capitalismo não vai existir mais, eu acho que a gente sonha muito. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, a gente tem que criar estratégias mínimas de sobrevivência para a gente continuar resistindo, mesmo em função desse capitalismo e de tudo que tem acontecido. Vamos ver. A Franciele colocou. Então, grave a falta de informação. Que aqui em Contagem, em Minas Gerais, um candidato à prefeitura perdeu a eleição por fazer parte da Comissão de Direitos Humanos. É muito do que eu coloquei, né? Direitos humanos é um direito para bandido. Então, ele já é visto de uma forma negativa. E isso traz resultados negativos, como, por exemplo, a perda da eleição. A Regiane colocou, temos que refletir que essas mulheres que cuidam dos seus, da sua casa, além do seu trabalho, é a mesma que sofre violência doméstica e de gênero. Morre dezenas de mulheres por dia. As mulheres precisam ser protegidas. Olha, eu estudo gênero já faz um tempo. Vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu fiz Direito. Na graduação, o meu projeto de pesquisa foi violência de gênero, estudar políticas públicas de combate à violência de gênero, pensando na violência doméstica. Na minha pós-graduação, na especialização em direito público, eu trabalhei essa mesma questão, mas fazendo um recorte racial. E agora eu estou trabalhando também no mestrado a avaliação de políticas públicas executivas federais, numa perspectiva de cotas, de educação e gênero.
Então, dá para mim, assim, falar bastante sobre violência doméstica. E é o que foi falado, realmente, essa mulher cuida, é a mesma mulher que apanha. Mas por que isso? Porque a gente tem que lembrar sempre que a gente faz parte de uma estrutura social. Os nossos comportamentos, eles não são só nossos. Eles respondem a diversos questionamentos, a diversas imposições sociais. Nós somos ensinados a sermos machistas e sermos racistas. Por isso que é importante um trabalho de base, um trabalho de educação, para a gente tentar minimamente reverter esse ciclo. Mas a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro. Mesmo eu, com toda essa bagagem, eu tenho que o tempo inteiro estar me policiando para que eu não venha ter atitudes racistas ou machistas no meu dia a dia. Então, é um trabalho de formiguinha que é necessário, é um trabalho que o Empodera faz, que outros coletivos fazem também, mas é um trabalho de formiguinha e a gente vai se ver diversas vezes tendo que questionar alguns posicionamentos que outros de nós, como nós, né, outros negros, tomam em relação ao machismo e ao preconceito de raça mesmo. A Rosângela colocou, precisamos nos aquilombar, criar novas formas de viver. Estava pensando nisso nessa semana, a saída virá por meio de nós mesmos. Eu acho que as estratégias de sobrevivência vêm por meio de nós mesmos, porque nós somos os únicos que podemos entender a gravidade do que está acontecendo. Somos nós que estamos preocupados com quem está morrendo, porque quem está morrendo são os nossos. Então, as estratégias são nossas, mas a obrigatoriedade de resolver esse problema não deveria ser nossa, porque não fomos nós que criamos. Aí a gente pode pensar em diversas formas de resistência, mas a responsabilidade disso não é nossa. A responsabilidade disso é do capitalismo e de quem é branco, cara. Essa é a verdade. Eles que deveriam estar pensando nisso. Mas eles não vão pensar nisso porque não é interessante perder os privilégios que se tem. Então, cabe a gente, enquanto a corda, o lado mais fraco da corda, para que a gente continue vivo e resistindo, pensar em estratégias de sobrevivência. Pode falar, professor. Tá sem áudio. E agora? Desculpa. Ok, pode falar. Agora dá para ouvir. Eu sempre esqueço de ligar o fone. Boa noite a todas, a todos, a todos e a todos. Professora Kelly, parabéns pela sua fala maravilhosa. E já que você falou em gênero, que você é uma estudiosa dessa área, por gentileza, eu trabalho numa ONG aqui em Brasília, sou voluntário de uma ONG chamada Laço Branco, e a gente tem um grupo de advogadas, né? E em dezembro nós fomos surpreendidos num telefonema de madrugada com uma advogada branca que faz parte do nosso atendimento. Ela estava na delegacia da mulher porque ela sofria violência com o noivo há mais de 5 anos e ela não conseguia enxergar que ela vivia um relacionamento violento. O que é que a senhora tem para dizer? Como é que essa mulher não enxerga? Eu trabalho já há algum tempo na área, eu consigo entender. Mas tem hora que eu falo assim, gente, não é possível, estava tão na cara. Tipo, ela depois relatou que ele fazia ela chorar bastante, o noivo dela, um advogado também, a fazia chorar bastante, a ponto dela ir embora, e quando ela ia embora, estava pronta para ir embora, ele então pedia desculpa e ia fazer sexo. E aí ela descobria que aquela coisa, aquela humilhação que ele fazia, era o que dava tesão para ele.
Então, cada vez que ela ficava humilhada, aquilo dava tesão. Nós vimos essa semana um juiz lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que fazia alguma coisa... São Paulo, Guarulhos, onde eu trabalho. Mais ou menos a mesma coisa. O que é que a senhora... Por que as mulheres não conseguem enxergar isso? Será que elas são tão frágeis, tão dependentes, que elas preferem passar por tudo isso do que dar um basta? Obrigado. Não acredito que prefere. Isso é um problema que atinge também aos homens, não só as mulheres. Esse ciclo de violência. A violência doméstica, ela tem um ciclo. Ela não é sempre um expoente de violência. Ela tem uma fase de lua de mel, em que está tudo bem. Aí, nesse momento em que, nossa, tá tudo bem, tá tudo perfeito, começam a ocorrer algumas situações em que a mulher é culpabilizada por acabar com aquele ciclo de lua de mel. Foi você que... Eu só tô brigando com você porque você que saiu com essa roupa que eu não gosto, porque você tá conversando com aquela pessoa que traz problema, começa a ter uma responsabilização de todas as coisas negativas para aquela mulher. Até culminar num pico de violência, que pode ser física ou psicológica. E depois tem uma fase de arrependimento. Eu não queria brigar com você. Você que fez eu brigar com você. Então a culpa é sua, mas eu sou tão bom, que eu vou continuar com você mesmo você sendo ruim. Aí volta, e bombom, e flores, e volta para aquele ciclo de lua de mel. Então, essa mulher, ela fica esperando esse momento de lua de mel. Porque o momento de violência, ela sabe que é culpa dela. Porque ela é levada a acreditar nisso. Eu vou contar uma situação. Na época que eu estava na pós-graduação, fazendo essa pesquisa, esse recorte de gênero, eu mudei de casa. E eu fui morar numa rua, periferia, mas não favela, assim. Quase todas as casas daquela rua eram casas próprias. Né? Pessoas que tinham trabalhos, que tinham carro na garagem, uma classe razoável. E eu percebi, conversando com as mulheres daquela rua, que 90% das mulheres daquela rua apanhavam. E as mães também já apanhavam, e as avós também apanhavam. Então, eram mulheres que estavam acostumadas àquele ciclo de violência, que cresceram entendendo que aquilo era amor. E elas passam a reproduzir, no relacionamento delas, aquele ciclo de violência. E eu fiquei extremamente chocada. E eu fiquei, nossa, por que eu fui parar nessa rua, nesse momento, né, que eu estou estudando exatamente isso? E para mim foi super importante, porque eu consegui compreender essa dinâmica. O quanto da reprodução. Porque o que acontece? O gênero, ele é uma construção social. O que é uma construção social? São atitudes que são repetidas reiteradamente e que são aceitas socialmente. E o machismo, ele traz muitas atitudes que são reiteradas e são vistas como normais. Hoje a gente pensa, mas a juventude está livre disso. A gente vê diversos casais jovens que usam o mesmo, por exemplo, o mesmo perfil no Instagram. Cadê a individualidade? A mulher, ela não pode conversar, que seja por numa rede social, com uma outra pessoa? E a gente começa a perceber que esses casais, embora jovens, embora super antenados, estão entrando num processo de violência. Mas dentro dessa violência que é uma violência psicológica. E da violência psicológica, ela é muito difícil de ser mensurada. É muito difícil de ser observada. E é a partir dessa violência doméstica que as outras violências se manifestam. Porque quando você já tem uma dependência psicológica, você começa a aceitar as outras formas de violência de uma forma muito tranquila. Então, por isso que acontece de uma advogada, quer dizer, a pessoa tem uma formação, tem instrução, tem renda,
e continua passando por esses processos. Por quê? Essas coisas foram introduzidas na vida dela de uma forma natural, porque provavelmente ela tem amigos que passam por isso, ela tem familiares que passam por isso, e acaba, mas não, é normal, normal, eu vou mudar e ele vai mudar também, e cria ser uma expectativa, um romantismo muito grande dentro das relações, e as violências elas vão sendo repetidas, reiteradas. Então, o que a gente precisa? Mudar esse ciclo lá atrás. Em São Paulo, tem um projeto que os homens que fazem violência doméstica, para eles não serem condenados, existe uma possibilidade de eles fazerem um cursinho. E eles fazem esse curso e prestam serviço à comunidade e acabam não tendo uma punição. Esse curso é super importante, o número de reincidência em violência doméstica é muito baixo para os homens que fazem esse curso, porque eles começam a entender e aprender outras formas de relacionamento que não precisa ser nesse ciclo de violência. Só que daí a gente cai numa outra questão. E as mulheres que são vítimas, elas não fazem esse curso. E elas continuam entendendo que, para ter um relacionamento, aquilo é o único relacionamento que elas conhecem. Então, elas não ficam mais com aquele agressor, mas elas buscam outros homens que vão ter o mesmo comportamento e vão partir da mesma ideia de agressão. Tem um livro que é bem legal, que chama Mulheres que Amam Demais. Ele foi escrito, esse livro, pensando no relacionamento pai-filho, de um pai alcoólatra, mas que esse programa se estendeu para a ideia de violência como um todo. Existe um programa como Narcóticos Anônimos, AA, que também é muito parecido dentro dessa perspectiva de linha, que é sobre as mulheres que amam demais. Eu acho que não tem uma perspectiva afrocentrada, mas responde muito essa questão da continuidade, da permanência da violência, porque essas mulheres, com diversas informações, continuam nesses relacionamentos abusivos. Quando eu falei da mulher branca, que a advogada era uma mulher branca, justamente por isso, porque ela trabalha no dia a dia e a gente atende muitos casos, principalmente casos periféricos, e aí, de repente, a gente foi acordado, tanto a coordenadora do grupo como eu, nós fomos acordados, ela está na delegacia da mulher porque ela levou um safanão num bar, e aí o pessoal do bar chamou a polícia. E ela não conseguia entender, ela falou, mas gente, eu estou nessa relação com esse meu namorado tem 5 anos, mas eu nunca vi como se fosse uma violência doméstica. Mas vem cá, você trabalha com a gente, você está aqui todo dia e você nunca conseguiu captar isso, né? E não sei se a senhora viu ontem, o Fantástico mostrou um trabalho que está sendo desenvolvido em Goiás de cirurgia plástica para mulheres que foram agredidas, que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Goiás fez um convênio com os médicos plásticos de cirurgia plástica e estão fazendo isso. E apareceu uma moça que foi lá, há 60 dias ela foi entrevistada, ela não mostrou o rosto, e passados 60 dias, depois da cirurgia e tudo, ontem ela mostrou o rosto, ela dizia, olha, eu pensava que era amor, e não era. E aí cai justamente no que a senhora está falando. Aí, a minha pergunta, novamente, é carência? Ou é porque nós não sabemos o que é um amor sem violência? Obrigado. Eu acho que é muito disso, nós não sabemos o que é um amor sem violência. E essa ideia do que é o amor é muito relativo, né? Porque a gente vive um amor romântico. E esses dias eu vi no Instagram, nem sei quem, não vou conseguir lembrar quem é a pessoa, um africano falando da ideia de o que é o amor. O que é o amor para um africano. Gente, eu vim abrir o portão para minha filha. E eu achei muito interessante que ele pega e fala, o amor, para você amar uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa e aceitar essa pessoa.
o que é totalmente contrário à nossa ideia de amor romântico. Então, quando a gente tem uma outra perspectiva do que é esse amor, a gente começa a pensar, então, quais são os relacionamentos que são possíveis. Por isso que eu acho que é muito importante a gente pensar nessa ideia de racialidade mesmo, né? Porque se a gente pensa que um amor, nessa perspectiva afrocentrada, de que a gente amar o outro é conhecer o outro, a gente conhece as limitações do outro, a gente conhece os defeitos do outro e aceita esse outro. A gente não vai idealizar um príncipe encantado, não vai ficar esperando esse príncipe encantado aparecer, mesmo depois de uma surra, né? E a gente vai conseguir trabalhar muito melhor as nossas relações. Acho que a Selene também tinha levantado a mão. Oi, boa noite. Só complementando aí o que você está falando, professora, né, que no caso, assim, nós mulheres, né, a gente tem essa dificuldade realmente, né, de perceber isso, esse abuso, né, algum determinado abuso, porque a pessoa precisa entender que quando a pessoa quebra o celular da gente, né, da mulher, é porque não quer quebrar a nossa cara. Então, de repente, a gente fica, nossa, ele está nervoso, fica justificando uma situação que é do outro, né? Que não é nossa, de nós mulheres, né? Então, assim, é uma situação muito delicada e muito preocupante ao mesmo tempo, de conseguir realmente identificar isso, essa violência, esse abuso, né, que é de uma hora para outra. E a pessoa também não é agressivo da noite para o dia, ele vai aos poucos sendo agressivo. Depois que ele vai chegar nesse patamar, e ela já tá ali na mente dela, né, aquela coisa condicionada, de achar que está tudo bem, que ela vai conseguir resolver, que é um príncipe e tal, e as coisas acabam se tornando tão agressiva a ponto de chegar realmente a agredir e no meio de outras pessoas, que hoje é uma coisa realmente não tolerável, né? Eu acho que todos nós temos que falar realmente e intervir, sim, sempre quando for necessário, né? E que muitas vezes a pessoa realmente já vem com esse caso há longos anos, né? Porque já viu a avó passando por isso, é coisa de padrão mesmo, né? Vem repetindo os padrões e não consegue identificar as suas emoções. Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de identificar as suas emoções, dificulta muito, muito mesmo sair do relacionamento abusivo. Era isso. Obrigada. Nada. E eu vou colocar uma outra questão também. Esse machismo e essa violência doméstica, eles aprisionam o homem também. Porque o homem, ele não consegue se libertar disso. E quando ele tenta agir de uma forma que seja antimachista, ele é extremamente excluído do grupo de homens. E eu falo isso porque o meu filho teve muito problema de como se comportar, como não ser machista. Não agora, que meu filho hoje tem 25 anos, mas no início da adolescência. Ele tinha muitos questionamentos, porque ele falava, eu não ligo quando os meninos ficam falando que eu sou viado, porque jogavam isso na cara dele direto, porque ele fazia as coisas em casa, ele cozinhava, ele passava todas as atribuições de casa, todo mundo faz, independente se é menino ou menina, a divisão em casa sempre foi muito mais pela idade. Ele é mais velho, então ele começou a cozinhar primeiro, porque ele é mais alto, ele alcançou o fogão primeiro, né? E não nos papéis de gênero que são colocados entre homem e mulher. Em casa sempre foi muito o papel etário, que é uma perspectiva comunitária, uma perspectiva mais afrocentrada. E quando os meninos questionavam porque ele não era machista, porque ele deixava as namoradinhas usar roupa curta, porque ele era bobão, porque ele era corno, ele nunca ligou. Mas ele vinha me questionar quando as meninas o questionavam. Mãe, a menina tá achando que eu não gosto dela porque eu não reclamei que ela saiu com as amigas. Porque eu não reclamei que ela tava com uma roupa curta, então ela acha que eu não gosto dela. Como que eu devo me comportar? Então aí você percebe também que o homem, quando ele não atende esse desejo masculino,
né, de eu que mando, eu que detenho o poder, ele também fica um pouco perdido. E se ele não tem um suporte, ele acaba sucumbindo e fala, então, assim, eu acho que eu tô todo mundo indo nessa linha, eu tenho que ir nesse caminho também. Então, o machismo, ele é muito complicado porque ele vai afetar tanto os homens quanto as mulheres, né? Por isso que gênero é essa ideia de construção das relações entre um e outro, e é algo importante de ser pensado. É necessário políticas públicas de prevenção, e principalmente de prevenção, mas de reparação. Por quê? Hoje ainda muitas mulheres deixam de trabalhar, deixam de produzir por conta dessa violência doméstica. Então ela tem um reflexo no trabalho, ela tem um reflexo na economia, na saúde pública. Então pensar em políticas públicas de combate à violência doméstica, em políticas públicas de gênero e raça, é importante e é necessário também para a própria economia e para o capitalismo se manter. Embora ele viva dessa exploração, pensar minimamente nessas estratégias de tentar diminuir esses problemas que o próprio capitalismo traz é importante para o próprio capitalismo se manter, porque ele precisa que as pessoas estejam vivas e produzindo para serem exploradas mais uma vez. Alexandre, pode falar. Alexandre, levanta a mão. Vai aí, Claudinei, fala aí. Abre o áudio. Mari, mandei as mensagens para você no particular, desculpa, gente. Só. Mas eu tenho uma pergunta, vamos lá. Você deu seu filho como referência, e eu me enquadro hoje num homem já maduro e fui o seu filho. Você entendeu o que eu estou falando? Então é muito louco esse rolê. Mas, dentro desse aspecto de modernidade que nós vivemos, como que a gente faz para buscar a unidade entre todo mundo num rolê? Né? A gente vive um momento aí, você falou da questão do feminismo negro, tal. Não é meu lugar de fala, mas eu quero aprender com você. Cronologicamente, como começou a discutir a idade, o Dia das Mulheres e tal, ainda tinha um monte de preta escravizada, não tinha? Ou eu estou equivocado? Se estiver equivocado, vocês me corrigem. Tem um monte de professores de história aí no rolê. E também psicóloga, né? Tem bastante nessa sala. E aí, essas datas impostas melhora a situação da gente preta nos dias atuais? Essa pergunta. E esse projeto de preto no poder, né, que foi construído? A gente tem um partido de esquerda, que ele cresceu pra caraca depois da morte de uma vereadora, que a gente sofreu muito a morte dela, mas existe um estereotipo de que perfil de pretos e pretas deve ocupar esse lugar de pertencimento. Queria que você falasse um pouquinho disso, Kelly. Isso me incomoda pra caramba, sabe? Então, queria que você colocasse esse papo num rolê. E essas divergências da galera hétera, cis, com a galera LGBTQI+, que a gente percebe que esse atrito, sabe, até estava assistindo uma live dos meninos do hip hop esses dias, e um menino foi muito direto, mas viralizou. Ele falou, mano, a maioria das manas que vem brigar comigo tem o mesmo gosto sexual que eu tenho. E aí? Como que a gente vai resolver isso? A galera não está discutindo pautas e sim corpos? Eu queria essa resposta, irmã. Por favor. Vamos por etapas. As datas, elas são importantes, porque, infelizmente, são nessas datas que tem mais abertura para essas discussões. Então, é importante, mês de março, para falar dos direitos das mulheres. Então, acaba sendo um momento em que dá para a gente trazer essas questões, pontuar por que as mulheres negras morrem mais, a gente falar de violência obstétrica,
de direitos reprodutivos. Então, tem um campo de abertura a partir dessas datas, como 20 de novembro também. Né? A gente fala de negritude a partir de 20 de novembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não vamos falar de preto, porque daí vocês também estão querendo demais. Então, a gente acaba... Acho que para esse lado fica melhor. A gente acaba falando de negros em momentos específicos. É bom? Não, a gente deveria ter abertura para falar sobre essas questões o tempo inteiro, o ano inteiro. Mas, de forma prática, isso não é isso que acontece. Então, a gente usa essas datas para tentar discutir, trazer essas questões. Quando foi criado o Dia das Mulheres, né, a partir da violência que as mulheres sofreram numa fábrica, não se tinha mais escravidão. Foi no momento posterior. Mas não tinha escravidão, como eu falei, não tinha escravidão legitimada juridicamente. Mas a gente vê hoje, pontuando, diversos casos de escravidão moderna, então a escravidão persiste e, enfim, essas questões não são colocadas. Vamos lá. Agora, outra questão que você colocou sobre o partidos ganharem visibilidade e crescerem a partir de tragédias. Isso é muito comum, infelizmente. Eu vi uma fala semana passada do Instituto, uma moça do Instituto da Marielle, que eu achei bem interessante, que ela falou assim, olha, as pessoas falam que a partir da morte da Marielle, outras mulheres chegaram, estão usando esse legado, e isso é muito importante, a Marielle não vai ser esquecida, tem, né, diversas contribuições que estão sendo feitas usando o nome da Marielle. Mas ela pegou e falou assim, que a gente tem que lembrar uma coisa, a Marielle vive, a partir das nossas lutas, vive, mas a Marielle morreu, e morreu com vários tiros na cabeça. Isso a gente tem que falar. Isso que está sendo esquecido. O partido cresceu? Cresceu. A gente tem diversas pautas importantes, diversas discussões importantes a partir do que aconteceu com a Marielle, mas a gente tem que sempre pautar e reivindicar que ela morreu com um monte de tiro na cabeça e até agora nada foi resolvido. Ou seja, a violência racial existe, a violência política existe, porque ela morreu por ser mulher, ela morreu por ser preta, ela morreu por ser LGBT, ela morreu por estar no cargo público, político. Então, todas essas questões, elas são necessárias e precisam ser discutidas. Elas não podem servir só para aumentar o número de pessoas num determinado partido. Mas, como eu falei, assim, lá atrás, o que a gente quer? Como que a gente resolve isso? Acabando com o capitalismo. Os partidos que aí estão, por mais de esquerda que eles sejam, em algum momento eles vão compactuar com o capitalismo, porque é só assim que eles conseguem sobreviver nessa sociedade. Por que o Lula ganhou a eleição? Não estou falando dessa, estou falando da eleição anterior. A gente vê as propostas de governo do Lula e a gente vê a proposta de governo quando ele ganhou. Ele mudou radicalmente. Ele foi para um centro, muito mais para um centro. Ele deixou de ter algumas pautas reivindicatórias que eram importantes. E ele teve que se ajustar para conseguir ganhar. Claro que é muito melhor Lula agora do que Bolsonaro, isso não tem dúvida. Mas a gente também tem que ser fiel e entender que ainda assim é um projeto que vai estar tendo como base o capitalismo. E o capitalismo vive de exploração. Exploração de quem? O nosso povo preto e pobre. Aí a gente parte para essa outra questão que você falou, quem são os pretinhos que podem estar no poder? A gente tem uma ideia de colorismo. Quanto mais branco ou mais próximo do branco, mais aceitável é socialmente. Então a gente vê quem são os pretos que estão nesses cargos públicos,
que os partidos privilegiam, que estão em outros departamentos que não sejam públicos, até na iniciativa privada. E quem são esses pretos? Esses pretos que são muito brancos, que são mais próximos do branco. Ou seja, ele vai ter comportamento muito parecido com o branco, ele vai ter uma fisionomia muito parecida com o branco. Então, são os negros que têm pensando aí no colorismo, que seja o mais próximo dos brancos. Mas, aí também tem uma estratégia. Para dizer que eu não sou racista, eu vou ter um amigo muito preto do meu lado. Eu sempre vou ter um pretinho de estimação. Então, vai ter uma grande maioria de pretos claros ocupando esses cargos, esses posicionamentos, mas vai ter um preto bem retinto ali no meio, porque eu preciso de um para dizer que eu não sou racista. Como o Bolsonaro tinha aquele cara ali atrás dele o tempo inteiro. O Bolsonaro não é racista, o cara ali está sempre com ele, muito preto e do lado dele. Então, a gente vai sempre ver um pretinho de estimação para legitimar essas questões. Alexandre, você quer falar? Não, perdão, eu que toquei aqui sem querer aqui, com o celular novo, tá dando esses piti aqui, perdão mesmo. Não, imagina, mas se quiser falar, fique à vontade. Mais alguém? Você já respondeu as outras 3 perguntas numa só. A tentativa é essa, né? Otimizar o tempo, por isso que eu falo que é interessante, às vezes, ouvir mais de uma pergunta, porque as perguntas, elas se relacionam, e as respostas acabam se relacionando também, né? Então, fica mais fácil a gente pegar 2, 3 perguntas, juntar num bloco e responder. Antes de a próxima pessoa se colocar, eu gostaria de pedir para vocês abrirem a câmera, por favor, para eu poder fazer algumas fotos. Obrigada, pessoal. Entra no grupo. Minha filha, eu quero sair na foto. Entra, porque ela está aqui do lado. Falta bastante gente, vamos abrir aí, por favor, fazer esse registro legal. Professor, Francine, Franciele. Boa noite a todos aí. Claudinei. Obrigada, pessoal. Mário, pode ficar à vontade, pode abrir seu microfone e fazer sua colocação. Mário? Mário, você tem que clicar no primeiro sinal à esquerda, no ícone, onde tem o microfone. Não, eu não pedi a fala não, tá? Só falei com o Claudinei. Tá, obrigado. Okay. Mais alguém gostaria de se colocar, fazer algum questionamento, alguma colocação? Deixa eu, já que eu puxei o microfone aqui, só para acrescentar, primeiramente, agradecer aí a Kelly pela palestra que foi dada aí, mas para reflexão, eu tenho uma preocupação minha enquanto o empoderamento da mulher, né? Empoderamento feminino, enquanto aquisito da mulher negra, ok? Nas nossas políticas públicas atuais. A gente tem que ver, refletir a esse equilíbrio, né, na nossa política, quando a gente fala em empoderamento feminino, e a gente tem que trazer o recorte sobre a mulher negra, né? Então é importante a gente ficar observando qual políticas públicas, qual empoderamento que nós estamos ajudando a criar no Brasil. Ok? Obrigado.
Eu acho que é interessante a gente colocar essa questão numa perspectiva muito mais ampliada, na verdade. A ONU tem algumas diretrizes e dentro dessas diretrizes é colocado essa questão do empoderamento feminino e se discute muito a ideia de que a mulher tem a voz ativa. Para isso é necessário que ela estude, que ela trabalhe e que ela ocupe cargos públicos. Basicamente é isso que a ONU coloca. E eu fico pensando quanto isso é válido ou não. Numa perspectiva, eu acho que é necessário políticas públicas, sim, que pensem a igualdade da mulher, que tragam acesso à escolaridade. Não é o caso aqui no Brasil. Aqui a gente não tem socialmente uma cultura de que a mulher não estuda. Isso já foi repassado já há alguns anos. Na época da minha avó, que hoje teria 100 e poucos anos, realmente ela não tinha possibilidade de estudar, porque era uma coisa para o homem. Mas hoje a gente vê que, ao contrário, as mulheres elas estudam mais do que os homens e estudam mais anos, né? A gente tem mais mulheres na graduação e na pós-graduação do que os homens. A diferença é em quais cursos as mulheres estudam. As mulheres ainda estão muito ligadas a cursos que é relativo ao cuidado. E os cursos que são voltados para gerenciamento, ou seja, administração, cursos de tecnologia, de engenharias, são cursos muito mais masculinos. Aí a gente parte para um outro lado. Esses cursos possibilitam o quê? A entrada no mercado de trabalho ou no mercado público. Aí no mercado de trabalho a mulher entra facilmente, mas ela não consegue ascender. Ela vai chegar num limite que ela não consegue mais ter cargos ali de direção, de liderança, porque esses cargos eles são vistos como atividades masculinas. A mulher ainda está relacionada com o cuidado e o homem relacionado com o mandato. Então, esses cargos de gerenciamento e de diretoria acabam sendo masculinos. Isso também acaba refletindo nos posicionamentos políticos. Nós vemos muito mais mulheres em níveis mais baixos, ou seja, a mulher ela vai estar dentro dos cargos públicos a partir de entrada no funcionalismo público por concurso, e a gente vai ver os homens a partir da entrada a partir de cargos comissionados ou cargos eletivos, vereador, governador, presidente, são muito mais falas masculinas. Tanto que a Dilma, na época em que estava ali como presidenta, ela conseguir com que a palavra presidenta fosse aceita já foi uma grande luta, e a violência política em relação às mulheres ainda é muito grande. Então, a gente pensar, Alexandre, nessas estratégias é pensar nessas possibilidades que a ONU traz como perspectiva, e a própria ONU diz que mudar essas questões vai beneficiar a sociedade como um todo. A gente tem que repensar, e eu acho que a melhor estratégia de sobrevivência ainda é a partir da educação. Kelly, muito obrigado pela sua colocação, tá? Obrigadão e satisfeito pela resposta. Obrigada, eu que agradeço. Mais alguém gostaria de se colocar, fazer alguma pergunta? Gente, eu tô amando os comentários aqui, eu tô me sentindo top. Você está em... Obrigada, viu? Obrigada pelos elogios, muito obrigada. E uma das meninas colocou, não vou abrir o microfone ou a câmera porque eu tô de pijama. Olha, gente, se depender de mim, é que eu não posso, entendeu? A sociedade ainda não permite, ela faz eu ter que usar roupa. Porque por mim nem roupa eu usava. Então, pijama para mim tá muito tranquilo. Se aparecer de pijama, para mim, muito suave. Sem problemas. Minha filha tá falando aqui, eu saio na rua de pijama. A gente educa, olha a fofoca. A gente educa os filhos, fala, filho, faz isso, não deixa a mãe passar vergonha, né? Essas coisas.
Aí minha filha foi estudar no Rio Grande do Sul. Ela tá rindo aqui. Foi estudar no Rio Grande do Sul. Lá no interior do Rio Grande do Sul, Universidade Federal, né? Foi fazer graduação lá. Como que a pessoa vai para a faculdade? De pijama. Aí outro dia, que a pessoa acordava muito cedo, de manhã, muito frio no Rio Grande do Sul, não trocava de roupa, ia de pijama para a faculdade. Outros dias, a pessoa ia descalça para a faculdade, porque estava muito calor, vai pôr sapato, chinelo, para quê? Vai descalça. Aí você vai ver, só tem ela e mais uma preta da universidade, entendeu? Aí vai falar o quê? Ó lá, ó o preto, ó o estado do preto. Cara estiloso. Entendeu? É isso, a gente educa os filhos e vai para a faculdade de pijama, descalço. É assim que funciona. Ney, fique à vontade. Pode falar. Eu queria parabenizar a Kelly em público. Você me autoriza, Mariane? Sim, à vontade, Ney. Eu queria dizer muito obrigado por essa aula muito lúdica, muito técnica, mas com muito quintal, sabe? Quintal, terreno, terreiro. Foi muito boa, né? A sua aula ela é muito rápida. Eu tenho algumas lembranças dos meninos, do meu filho, Felipe, da galera da Uniafro, falava, não, a Kelly, as aulas da Kelly, ela tá no meio, né? E do jeito sutil, sorrindo, né? É isso que a gente precisa, não é verdade? A gente precisa de mais Kellys, viu? Eu tô falando emocionado, a gente tem tanta intelectual, a gente vive numa bolha também de modismo, né? Muito grande, né? Isso é preocupante, né? Não é verdade? E a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não fala mal de ninguém, a gente não pode falar mal das pessoas, mas tem que ter muito mais Kellys aí, sabe, para fazer um Brasil diferente, né? Um Brasil para todos, com muita paz, né? Mas essa paz, não essa paz que eles impõem, né? Uma paz que os nossos corpos não continuam nas valas, né? Então, eu queria agradecer você quando você aceitou esse convite. Queria dizer, gente, a Kelly preparou uma aula para a gente com um monte de informações, com os data show, com um monte de coisas. Falei, Kelly, não precisa nada disso, pelo amor de Deus. Kelly, ela é muito dedicada, é uma irmã mesmo que a gente tem aí no movimento. E muito obrigado, viu, do fundo do coração. Sabe, eu já sabia do seu potencial, mas eu fiquei mais e mais e mais encantado mesmo, tá bom? Você nos ensinar tantas coisas legais. E de um jeito muito simples, né? De um jeito nosso, que nós somos pessoas simples. Obrigado, viu? Nós somos descendentes de reis e de rainhas, sim, mas nós temos a simplicidade colocada na gente, né? Isso é muito gostoso. Obrigado, minha irmã. Nos aquilombando sempre, né? É isso. Obrigado, Mariane. Agradeço a Empodera, né, por essa oportunidade. Gostaria de reiterar, apesar do Claudinei já ter falado, mas o trabalho das meninas, né, tanto no gerenciamento, na organização desse curso, em estar disponível para abrir as salas, né, de estar mediando esses encontros nas artes, porque é um trabalho que fica escondido, que fica por trás, mas que é muito importante e necessário. Então, agradeço quem fez parte dessa organização desses encontros. Eu tentei, de alguma forma, trazer as informações de uma forma muito clara, porque eu poderia dar outra palestra falando juridiquês e trazer conceitos e autoras e autores acadêmicos para mostrar o conhecimento acadêmico, mas eu acho que não é isso que é importante. É importante a gente dialogar e fazer com que as nossas mensagens sejam trocadas, né? Que seja essa troca. Então, eu que agradeço, realmente muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, viu, Kelly, por todo o conhecimento compartilhado. Gostaria de avisar que na quarta-feira nós teremos uma outra aula, para vocês não perderem, né, sobre a existência dos quilombos no Vale do Paraíba, e será ministrado pela professora Sabrina Alves. Para vocês ficarem atentos ao próximo tema, né, do nosso ciclo antirracista, inclusive será a nossa última aula, e agradeço novamente, Kelly, por ter vindo compartilhar com a gente sua
sua delicadeza, sua tranquilidade, seu conhecimento. Obrigada a todos que participaram conosco hoje e até a próxima aula. Ney, caso você queira colocar algum recado, fique à vontade. Eu coloquei... Palavra-chave. Tem a questão da palavra-chave e também eu coloquei meu e-mail. Então, se vocês quiserem me mandar mensagem, dúvidas, pode mandar por e-mail, daí eu vou respondendo, tá bom? A palavra-chave. A palavra-chave é João do Pulo. Vamos lá escrever no chat. João do Pulo. Pessoal, todos que estão aqui estão na outra sala Empodera? Não, né, Maria? Mas tem alguns, né? Caso queiram entrar no nosso grupo, podem colocar o número do WhatsApp no chat, que eu peço para o administrador adicionar você. Eu peço desculpa, eu não citei quem são as pessoas responsáveis que estão por trás desse projeto. É a Adriana, que faz todas as artes, é a Mari, que abriu 90% das aulas e conduz com grande maestria, e a Elô, que cuida da nossa parte de pagar sala, correr, sabe? Então, agradecer essas três, primeiramente, né? Mas nós temos aí um timão, a Selene, que está sempre com a gente à disposição. É isso. O coletivo da Afronorte, ele nasce dentro de uma bolha feminina, sabe? A gente tem todas as nossas frentes, por isso que eu falei que o seu filho, a gente tem esse mesmo pegada. Todas as nossas frentes de ação são pautadas em experiências de mulheres. É Miss Dandara, é Sala Luísa Marim, é Biblioteca Carolina Maria de Jesus, né? Só para ter uma ideia, né? O curso tem o nome, não sei se vocês viram na bio do curso, discute 1717, aparecimento de Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, até a morte de Marielle Franco. Então, tudo. A Afronorte respira a luta das mulheres pretas, e é por isso que nós somos resistência, por isso que nós vivemos aí 19 anos já, né? No Vale do Paraíba, na região mais preconceituosa do estado de São Paulo, com 2.599.000 pessoas, onde 51% são pessoas que se autodeclararam pretos e pardos, e a gente ainda está muito longe da realidade dos outros centros. Eu digo porque o Vale é uma região metropolitana, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, com um braço direto subindo para Minas, né? Então, a gente agradece aos nossos irmãos de outros centros, de outros estados, nós agradecemos a todos os professores e professoras, e na próxima aula, como a nossa querida já disse aqui, nossa irmã Dona Mariane já disse, a professora vai trazer elementos jurídicos e cartorais, que é extremamente importante, provas, dizendo aonde estão os quilombos, porque a gente fica muito no achismo, e a Afronorte trabalha muito com ações técnicas. Quando a gente disse, lá em São José dos Campos, em 2008, num bairro chamado Santa Júlia, alguns de vocês já ouviram falar desse bairro, e tinha aldeias dos povos originários, que nós falamos numa rádio, nós fomos chacota no Vale do Paraíba inteiro, as 39 cidades. E hoje, agora, uma empresa, no ano passado, fazendo escavações, fez grandes descobertas de cenários e territórios de povos originários. Quando a gente... Agora, a empresa chamada Origem, mas a Afronorte apontou isso em 2008, porque nós acreditamos muito também na oralidade, sabe? Escutando os mais antigos, olha, ali tinha pessoas indígenas que falavam, né? A gente hoje já está no novo letramento, né? Os povos originários. Quando a gente disse que lá no pé da serra, no bairro dos Martins, tinha a comunidade quilombola, outra enxurrada de denúncia. Vocês estão loucos? Porque quando a gente afirma que tem uma área quilombola, a gente busca reparação. Não é isso, professora Kelly? A gente busca, essa área é nossa. Então, a nossa última aula vai trazer algumas provas, algumas evidências de algumas batalhas que houve aqui pertinho da gente no Vale do Paraíba. Era isso que eu tinha para dizer, agradecer, e muito feliz mesmo,
compartilhar com vocês esse espírito legal, essa luz, e sem vocês nós não existiríamos, né, gente? Eu perguntei quem está na sala Empodera, porque nós vivemos em constante formação, e lá é um lugar legal da gente trocar ideias, e a Kelly colocou lá, peço até licença, e precisava de um apoio de profissionais da área da psicologia e tal, e se alguém não acompanhou, acompanhe, porque merece total apoio nosso, tá bom? E a foto? E a foto, já fez ou vai fazer outra, Mari? Eu já fiz algumas fotos. Tem uma pessoa perguntando no chat se é sala ou grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp que funciona como uma sala, porque nós enviamos lá muitas informações em relação aos temas que foram ministrados e também os links de aulas, não só do ciclo antirracista, como outras pessoas publicam lá também. Beleza. O pessoal está perguntando aqui do certificado. Gente, o certificado vão ser entregue, nós vamos escolher a melhor maneira. Eu creio que deve ser pelo WhatsApp, né? Pelo PDF, né? É só mandar o nome. Nós temos os nomes, né? E vamos enviar. Uma questão de direito e uma questão também de justiça. É justo quem assistiu uma aula só ganhar o certificado? Eu jogo essa pergunta para vocês. Né? Então, é mais ou menos assim. O que nós queremos com isso? Formar um monte de gente, liderança, e trocar. Então, as pessoas que atingiram minimamente o que estava no regulamento, com certeza vão receber o certificado já a partir da próxima semana, tá, gente? Essa semana nós temos um feriado, então, provavelmente nós não vamos entregar, né, esse final de semana, mas na próxima semana todos já vão receber o certificado, nós temos o nome de todo mundo. Tá bom? É isso. A Marisa está aqui. Oi, Marisa, tudo bem? Dá um oi aí. Marisa, fala um pouquinho lá do seu quilombo, lá onde fica. Ah, não é bem meu, é mais meus avós, né? Foi do tempo dos meus avós, minhas tias. Não é tão meu, eu não lembro muito bem, não. Nunca fui, na verdade. Mas aonde que fica? Qual cidade? Bairro dos Martins, Paraisópolis. Martins, Paraisópolis, aqui pertinho, né? É, Minas Gerais. Que legal. Mas só que eu nunca estive lá. Pretendo ir um dia. É isso aí. Gente, um abraço fraterno para todas e todos. Pessoal, boa noite. Obrigado, Mário, obrigado. Vocês são fantásticos. Alexandre. A vida é um instante pra rua. A vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante. Meus rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante.